Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski. Na nossa aula de hoje eu quero falar sobre proporcionalidade. Então é para você ser proporcional e nesse contexto eu quero falar sobre duas visões diferentes. Uma sobre algumas coisas que eu falo, uma proporcional a mim mesmo, e outras coisas, e uma outra visão sobre a questão das modalidades de combate, defesa pessoal ou até mesmo artes marciais de uma forma geral. Então, primeiro, falando um pouquinho de mim aqui sobre ser proporcional, porque algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas às vezes não pegam essa ideia de quando eu falo de proporcionalidade, eles tentam levar um extremo para um lado ou para o outro e às vezes eles acabam confundindo o contexto, às vezes não sei se isso, porque eles não querem entender ou enfim, não faz diferença, mas a ideia é que assim, toda vez que eu estou mencionando alguma ação, técnica, golpe, conceito, ele sempre tem que ser levado em medidas proporcionais. Quer ver um exemplo? Digamos que eu esteja falando sobre cortes. Tá? Então a gente está falando alguma coisa sobre facas, e eu estou falando sobre corte. E aí eu faço uma comparação entre uma estocada e um corte, onde um corte ele tende a ser mais comprido e menos profundo, e uma estocada ela é mais profunda e ela é mais concentrada. E aí sempre tem aquele cara que fala, mas se eu pegar um facão, o corte vai ser profundo e vai ser comprido. Tá bom, cara, mas a gente tem que levar em consideração de forma proporcional. Se eu pegar um corte de um facão com uma estocada de um facão, a estocada do facão vai ser mais profunda que o corte do facão. Se eu pegar uma faca de serra, o corte da estocada de serra vai ser mais superficial do que a estocada da faca de serra e assim por diante. Então tem essa medida proporcional. Não adianta você pegar dois extremos e querer comparar eles, mas se fosse um cenário diferente, seria diferente. É claro, como o próprio nome já diz, é diferente. Então não se trata novamente não de ser melhor ou pior, diferente. Então tem que manter essa linha proporcional. Então o cara fala, mas uma técnica, uma técnica de, por exemplo, de projeção, Daí eu falo que você aplicar uma técnica X de projeção não é o ideal porque as roupas não permitem, porque elas podem acabar rasgando e talvez você não consiga executar. Aí vem o cara e fala, mas na minha academia, quando eu treino, eu consigo fazer isso. Tudo bem, cara, mas pega lá, proporcionalmente falando, quando você está na sua academia, qual que é o traje que você está utilizando? Ele vai estar lá com a roupa, com o uniforme, que ele é mais grosso, fica mais fácil você conseguir fazer isso. Então tem que manter proporcional. Então na rua, por exemplo, se você não estiver necessariamente com aquele uniforme, se o seu agressor não estiver com aquela roupa, você vai conseguir aplicar exatamente da mesma forma que você aplicaria no seu treinamento? Sim, não, talvez? Depende, mas tem que manter a medida proporcional. Então essa é mais ou menos a visão quando eu estou falando, quando eu estou comentando sobre alguma situação. Então é sempre em medidas proporcionais. Não adianta jogar para um extremo, para um lado ou para o outro, que não vai resolver absolutamente nada e perde o sentido do conceito. Por outro lado, agora vendo a questão da parte técnica também, então quando você vai treinar, é preciso manter de forma proporcional o seu treinamento. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, os alunos, até mesmo alguns professores, eles acabam excedendo em algumas situações onde parece que o conceito, ou a técnica, ou até mesmo o próprio aluno está fazendo alguma coisa errada, quando na verdade o problema não está ou no aluno, ou no professor, ou até mesmo na técnica, e sim no treinamento de forma proporcional. Então o treinamento ele não é levado de forma proporcional e faz com que algum eixo não trabalhe direito. Ficou confuso, né? Deixa eu explicar. Imagina que você está fazendo, por exemplo, um treino, um treino pode ser só a nível boxe ali, só socar, mais nada, certo? Sem chutar, sem cotovelo, sem cena, só boxe. E de um lado você tivesse um cara que ele só pudesse fazer ali uma sombra, Ou seja, ele vai socar, mas ele não vai necessariamente acertar o cara do outro lado. E do outro lado tem um cara que ele vai socar pra valer e forte. Não parece proporcional, certo? Então pode ser que em algum movimento do cara que ele não vai estar acertando, vai ser, o cara não consegue movimentar direito, ele não consegue defender, ele não consegue bloquear ou algo assim. Mas é porque o treinamento não está proporcional.
Uma mesma coisa seria se, por exemplo, um estivesse fazendo muito rápido e o outro estivesse fazendo muito lento. Fala, você vai fazer a movimentação bem lenta e você vai fazer rápido. Não é proporcional. Quando eu digo proporcional, não digo só no quesito de tipo, tem que colocar pessoas do mesmo tamanho ou do mesmo peso. Não, mas assim, o treinamento precisa ser proporcional. É tipo, um outro exemplo, o cara vai fazer um desarme, certo? Só que ele está trabalhando a parte técnica, então só o movimento ali mesmo. Só que quem está fazendo o movimento do desarme, por exemplo, de DECAF, defesa contra ameaça de arma de fogo, o cara está fazendo um desarme super rápido, batendo no cara, né, evadindo, afastando e etc. Só que o cara do outro lado, ele não está necessariamente reagindo. Porque como ele está somente trabalhando a parte técnica, então ele está ali segurando a arma, tranquilo, não está colocando nenhuma movimentação para deixar mais difícil. Então logo não se torna proporcional ao treinamento. Isso a gente vê de várias formas, né? Por exemplo, alguns professores charlatões aí tipo, fazem uma defesa aleatória, querem fazer aquela defesa de desarme de faca, né? Então ele aponta, pede para o aluno apontar a faca para ele faz a defesa, o aluno não sabe muito bem o que está fazendo, então ele aponta a faca, aí vai o professor, né, charlatão ali, faz o desarme, pega, afasta, bate um monte do aluno, afasta, todo mundo fica tipo, nossa, tipo, funciona. E ele fala, quer ver, faz agora comigo. Aí ele aponta a faca para o aluno vai fazer, ele movimenta, bate no aluno, afasta, fala, viu, você que é burro, você que não consegue fazer, você é inútil. Né? E ele joga a culpa do aluno. Só que quando ele faz, o aluno fica ali paradinho, porque ele não tem ideia do que fazer. Quando o aluno vai fazer com ele, ele movimenta, ele bate no cara, ele afasta, e como o aluno não tem essa noção, ele diz que a culpa é do aluno. Mas o treinamento não é proporcional. Se o seu treinamento não é proporcional à proposta dele, seja velocidade, seja força, seja explosão, seja técnica, não vai funcionar, não adianta. É a mesma coisa que, por exemplo, você está treinando uma técnica. Então, por exemplo, uma técnica de um simples soco. Simples soco. Se eu estou socando, fazendo lá jab direto, alguma coisa assim, e o meu colega do outro lado está treinando esquiva, bloqueio, defesa ou algo assim, se eu não estou na distância correta, não vai servir de nada. Qual que é a distância correta? Então, se fosse fazer aqui de lado, qual que é a distância correta de um soco? Seria ele vir no mínimo o que ele chegasse aqui a quase atravessar o meu rosto. Não adianta eu treinar e o soco tipo ele para aqui. Às vezes acontece, o pessoal tá treinando e eu falo, cara, falo para um, fica aí parado, não faz nada. Eu falo, soca e para no ar. O cara vai e soca e fica tipo a essa distância assim do rosto do cara. E eu falo, tá vendo? Nem se você quisesse acertar ele, você iria conseguir, porque você tá longe. E isso condiciona as duas pessoas de forma errada. Um vai estar socando errado, porque ele vai estar treinando, executando a distância errada. Lembra aquela proposta de que tudo que você treinar você vai ficar bom. Fazer merda isso inclui nisso. Inclusive eu falei isso num vídeo passado, certo? Então assim, você precisa treinar de forma proporcional. Qual que é a distância que você quer acertar? Próximo? Então você precisa estar mais próximo. O cara do outro lado também vai estar treinando errado. Por quê? Porque ele está treinando defender uma distância longe, né? Um soco longe, por exemplo, coisa que na hora, na prática, não vai acontecer, o soco vai estar mais perto. Chute, faca, arma de fogo, bastão, é tudo a mesma ideia. Então você precisa manter o seu treinamento de forma proporcional. Caso contrário, nada fará sentido. Aí não vai ter aluno, professor, técnica, modalidade que resolva. Às vezes o problema não está na modalidade, não está no aluno, não está no professor. Na maioria das vezes, talvez não esteja nem na técnica, mas sim em como você está executando o seu treinamento. Perfeito? Então, forte abraço, até amanhã, Mabuhay!